Olá, amigos. Esse é mais um julgado em que se discute a questão do índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. Se vai ser o IPCA ou se vai ser a TR. Esse é um tema que é um velho conhecido e o mais importante aqui inicialmente é delimitar no tempo a extensão desse julgado. Então esse é um julgado da SDI 2 que acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º da CLT, que é um dispositivo que foi introduzido à CLT pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, ok? Então, é claro que a decisão final vai ser do Tribunal Pleno, porque apenas o Tribunal Pleno, o órgão especial, pode declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo legal, como a gente sabe, o artigo 97 da Constituição, a chamada cláusula de reserva de plenário. Mas o fato é, o que está em jogo aqui é o período que vai entre 11 de novembro de 2017, que foi a data que entrou em vigor a reforma trabalhista, que introduziu o artigo 879, parágrafo 7º à CLT, e o marco final desse julgado vai ser o dia 11 de novembro de 2019, exatos 2 anos. E esse marco final, 11 de novembro de 2019, eu falo porque é a data em que entrou em vigor, em que foi editada a medida provisória 905 de 2019, porque a MP 905 expressamente passou a adotar o IPCA-E como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas. Então, na data em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não há conversão da MP em lei, mas, sinceramente, aqui nesse ponto, eu acredito que a MP vai ser convertida em lei, sim, porque nesse ponto específico da correção monetária, o que a gente tem é uma harmonização da MP 905 com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. O Supremo já decidiu em caráter vinculante, em caráter obrigatório, apenas com relação aos débitos fazendários, ou seja, os débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, e com relação a esses débitos fazendários, o Supremo bateu o martelo em caráter vinculante, obrigatório para todos, dizendo expressamente que a TR não se presta como índice de correção monetária. Isso por quê? Porque a TR não consegue captar a variação de preços da economia, a inflação, que é justamente o objetivo da correção monetária, né? Então a gente sabe que uma coisa, por exemplo, é você ter R$100 hoje e outra coisa é você ter R$100 daqui a 10 anos. Totalmente diferente. Os R$100 hoje não vão valer R$100 daqui a 10 anos por conta da inflação. Então, para preservar o valor de compra da moeda, ou seja, para fazer de forma correta, de forma eficaz a correção monetária, né, o índice que tem que ser aplicado tem que ser um índice correspondente à inflação, porque é isso que vai preservar o poder de compra da moeda. Caso se adote um índice que não preserve o poder de compra da moeda, vai-se ter uma violação ao direito fundamental de propriedade, previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade que envolviam aí o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos fazendários, ok? Então perceba, muito embora a gente não tenha nenhum julgamento vinculante, obrigatório, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Tribunal Superior do Trabalho, com relação ao índice de correção monetária de débitos trabalhistas, ainda não há decisão vinculante com relação a isso. O fato é, a ratio decidendi, quer dizer, a razão de decidir, o fundamento que o Supremo usou com relação aos débitos fazendários, né, de violação ao direito de propriedade, esse fundamento também vale com relação a qualquer tipo de crédito, inclusive o crédito trabalhista. E é por isso, então, que possivelmente aqui o que se espera é que o Tribunal Superior do Trabalho, através do seu pleno, venha a declarar, sim, a inconstitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º da CLT, ou seja, esse período que vai entre 11 de novembro de 2017 até 11 de novembro de 2019. Tá? Com relação ao período posterior à MP 905, então, não vai haver nenhum problema, porque a própria lei, no caso a MP, já está prevendo o uso do IPCA. Tá? Então, para resumir, não há decisão vinculante do Supremo, do TST, com relação ao índice de correção monetária de débitos trabalhistas em geral. A partir da medida provisória 905, a própria lei passa a prever o uso, então, do IPCA como critério de correção monetária, o que se revela correto, se revela acertado. E com relação ao período, então, entre a reforma trabalhista, entre a MP, está pendente de discussão no Tribunal Superior do Trabalho, então, declaração de constitucionalidade, mas o fato é, se espera que com relação a todo e qualquer período, se aplique o IPCA,
né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, então, já sinalizou que esse é o entendimento mais adequado, o entendimento de aplicar sempre o IPCA-E, né? E sem qualquer modulação temporal. Então, muito embora, vou repetir, isso não seja vinculante para os créditos trabalhistas, o fato é, se espera que para todo e qualquer período anterior a 2017, entre 2017 e 2019, ou após 2019, se espera que seja usado o IPCA-E como índice de correção monetária, ok? Sob pena de violação ao artigo 5º da Constituição, direito de propriedade. Maravilha? Com isso fico por aqui, a gente se encontra. Grande abraço!